Hello, people! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de inglês com a Teacher Andréa Bello e vamos falar de alguns tópicos gramaticais. Ai, que saco! Tópicos gramaticais? Gramática em inglês, que a gente já vê lá no edital assim, ó, grammar. Ai, teacher, é um saco, é difícil, é cheio de regras, tá lá, ó, rules, regras. Já basta português, que eu tenho que saber oração coordenada, subordinada, pronome, regência, concordância, tá. Só que a nossa língua, a língua portuguesa, a nossa língua materna, ela tem um pouco mais de complicações do que outras línguas. Ela é considerada uma língua difícil. Eu, como linguista, né, como a teacher formou em letras, eu não posso defender a ideia de que é uma língua mais difícil. Mas eu vejo o grau de dificuldade das pessoas que querem aprender. E como o português se originou do latim, então o português, o francês, o italiano, o espanhol, tem ali aquelas terminações, tem muitos tempos verbais, tem que saber muita regra mesmo, tem feminino e masculino, singular e plural. A língua inglesa, como é uma língua, né, originada aí, diferente do português, então é uma língua anglo-saxônica, então tanto o inglês quanto o alemão é um pouco diferente, se difere. Então, por exemplo, vou falar para vocês a palavra my. Se você pegar a palavra my, você vai falar, teacher, my book é meu livro. Tá, mas e my camera é minha câmera? E my brother, meu irmão? Mas my mother é minha mãe. Ué, então my é meu e minha? Sim. E se eu falar my brothers, tiver dois, também é meus. E my sisters também é minhas. Então esse my significa meu, minha, meus e minhas. E assim é a maior parte das palavras em inglês. Por isso que quase todas as profissões são utilizadas por masculino e feminino. Enquanto a gente tem cantor e cantora, professor e professora, advogado e advogada, a gente tem também palavras que servem para os dois, igual jornalista, que é para o masculino e feminino. Mas em inglês, a maioria, é muito raro ter uma que é para o masculino e feminino. Então, journalist é para homem e mulher, teacher é professor e professora, singer é cantor e cantora. Então, a maioria das profissões você usa uma só. Então, o que isso acontece? O número de palavras é reduzido. Então, o vocabulário não é tão amplo, e eu até falo assim, gente, pensa como uma língua mais pobre do que o português. Para você poder fixar, pensa como uma coisa cultural, pensa como uma coisa regional. A gente não tem que ser apaixonado numa língua, ou apaixonado, sabe, assim, a gente tem que pensar como ferramenta de trabalho. Desde que eu comecei a trabalhar como professora de idiomas, eu nunca falei assim, essa língua é melhor que essa é mais bonita, essa eu prefiro. Não. Se eu cair numa piscina ou se eu cair no mar, eu tenho que saber nadar. Se eu estiver andando com o carro e ele pifar, tiver que trocar o óleo, trocar um pneu, eu vou ter que chamar ajuda, mas eu vou ter que saber mais ou menos. Então, se eu vou fazer um concurso, eu tenho que ter o básico de inglês. E esse básico gramatical, que cai em todos os concursos e que a gente precisa de dominar uma base essencial, você tem que saber. E aí é o momento da teacher mostrar para vocês, de forma clara, objetiva, que você vai conseguir entender um artigo, um pronome, um verbo, uma preposição e calm down. Os cursos de inglês colocam tudo separado, ensina, sei lá, ensina club, supermarket, school num dia, ensina no outro dia blue, red, black, cores no outro, família no outro. Não é assim que a gente aprende. Nos cursos de idiomas, a maior parte deles, eu já trabalhei muito tempo em centros de línguas, eu sei como é, a gente ensina tudo separado, porque aí o aluno fica lá 1 ano, 2 anos, 3, ele compra o material, ele dá lucratividade para a empresa, ele fica ali preso pagando mensalidade, então é a garantia que os centros de idiomas têm. Já aqui, a gente está se preparando, vocês estão se preparando para um concurso público. Teacher, eu preciso de prática, eu preciso de agilidade, fast, let's go, né? Então eu preciso de quê? Eu preciso de explicações que vão me deixar claro e que eu vou conseguir matar a charada da questão. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá com a teacher. Eu vou começar falando de artigos, porque tem no material que vocês aí estão estudando. E por mais que a gente pense que é uma coisa básica, boba, tem regras essenciais. Quando que usa o the, quando que não usa, por que ele aparece antes de uma palavra, o que ele define, por que às vezes utiliza-se a ou an.
Deixa eu colocar maior para a tela ficar boa, para vocês enxergarem, porque aí fica melhor, né, para todo mundo. Vamos lá, então. Teacher, olha só. A gente percebe aqui que tem muitas curiosidades do inglês, assim como artigos, palavras variadas que podem estar lá, né, no dia da minha prova. Pode ter tanta coisa, pode ter, assim, tanta curiosidade, tanto vocabulário, tantas coisas. E tudo que vocês tiverem dúvida, coloquem para a teacher no chat durante as transmissões. Eu vou pedir para a equipe fazer um print e vou responder vocês durante os intervalos, ou então manda no meu direct. Por exemplo, eu já vi perguntas do tipo, a gente tem o verbo modal may, que ele parece um pouco com can, né, que é para habilidade, e tem o verbo to be, que é be. E tem a palavra maybe, que significa talvez. Então, se eu falar assim para você, você vai estudar para muitos concursos? Aí você fala, talvez, não sei se eu vou ter tempo. Então, will you study to a lot of competition? Maybe. Agora, se eu falar assim, o que você vai querer para o almoço? Ah, eu vou querer arroz, feijão, uma carne, uma salada. Pode ser frango? Pode ser. Maybe. Então, may pode, be ser. Pode ser. E já o maybe junto, talvez. É muito parecido, né? Falar, você quer isso? Talvez. Pode ser. Só que tem uma pequena diferença. Então, essa e outras diferenças a gente vai trabalhar. E hoje a teacher vai falar muito sobre palavras, sobre vocabulário, sobre diferenças de palavras e, claro, começar com os artigos. Porque esse tópico é um tópico tão deixado de lado, ele é tão desvalorizado e ele pode esclarecer muita coisa dentro de um texto. Vou falar para vocês agora. Então, vamos colocar aqui maior e vamos apagar aqui o que a gente colocou do may, né? Para a gente poder ver aqui o que a gente vai falar desses artigos. Vamos lá. Primeira teoria, o que a teacher colocou aqui? Ó, usamos o artigo a quando as palavras possuem uma consoante como letra inicial. Usamos an quando possui uma vogal como letra inicial. As gramáticas falam isso, defendem essa ideia. Consoante inicial, vogal inicial. Só que a maioria dos livros, dos autores, não falam essa segunda parte aqui, ó. Além da grafia, a pronúncia também deve ser de consoante. Além da grafia, a pronúncia deve ser também de vogal. Teacher, mas isso influencia muito? Opa, sim influencia. Se perguntar se poderia trocar sem prejuízo o A pelo N, jamais. É muito raro. Olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos com H, mas eu vou até colocar do lado de cá para vocês compreenderem bem. Vamos pegar partes do corpo humano. Fala assim, eu tô com dor em um dos ouvidos, eu bati um braço, para a gente poder falar um braço, uma perna, um ouvido, vamos lá. Então, perna em inglês é leg. Como é que eu falo uma perna? A leg, porque eu falo uma. O A e o N, eles significam um ou uma. E o THE, que é o artigo the, significa o a, os, as. Então, vamos começar pelo A. Eu coloquei a leg, uma perna. Teacher, agora fala para mim como que a gente coloca um braço. Braço é arm. Como que coloca uma cabeça? Head. Como que coloca um olho? Eye. Como que coloca que mais? Nariz, boca, nariz. Nose, boca. Mouth. Lembrando que é diferente de mês, viu? Que é month. Mês é month. E boca, mouth. Teacher, uma perna é a leg, um braço é an arm. Porque começa com A, né? Fica an arm. Não pode pôr a arm. Isso. Uma cabeça, a head. Olho, an eye, também começou com vogal. A nose, a mouth. Bom, até agora tá beleza. Seguiu que é a consoante como letra inicial, vogal como letra inicial. Ótimo. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esses aqui de baixo. E ao invés de colocar head, eu vou colocar honest person. Uma pessoa honesta. Honest person. Beleza, agora, ó, cabeça, eu coloquei a head. Porque olha a pronúncia de cabeça. Head,
red. Inclusive, a cor vermelho, a gente fala como red. Red é o R de river. Red. Raw. Então, é esse R. Já o H tem som do nosso R. Head, house, hot, ok? Então, aqui é o som de head. E honest. Como é que começa? Não fala honest, fala honest. Então, é an honest person. Então, a mesma consoante H pode ser A ou N. Por isso que a teacher colocou aqui que, além da gente ter a consoante como vogal, a gente tem que ter a pronúncia também de consoante. Além de ter o N, uma vogal como inicial, a pronúncia também de uma das vogais. Tá vendo? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que ficar atento e no meio do texto pode aparecer. Então, vamos supor que lá no texto apareceu, teacher. Apague esses exemplos que você colocou e quem tiver dúvida pode pedir para a teacher que eu coloco mais exemplos, tá? Sem problemas. Então, tem lá um texto, BBC News, falando lá do funeral da rainha, ou falando da Ucrânia, ou falando de algum fogo na floresta amazônica, ou falando tá falando de algum planeta que foi, né, que fizeram uma pesquisa, ou tá falando de um projeto da NASA, ou tá falando da varíola dos macacos, monkeypox, em contraste com uma outra doença, ou tá falando da inauguração de um livro, de um lugar novo. Independente do assunto, a gente tem que estar sempre atento para a gente fazer aquele esquema que eu ensinei de leitura rápida. Teacher, então vamos colocar aqui BBC News, tá falando lá, né? The funeral counts on lots of people. The majority of them are in a line waiting to say goodbye. Para falar tchau, né, para a rainha. To say goodbye to the queen. A part of them couldn't go, but they pray and send and show, né? E mostram respeito, and show respect. And an ideal thing to be, an ideal and they, vou colocar diferente para poder trabalhar com a palavra aqui que eu vou aproveitar para outra coisa depois. And most of people hope an ideal future. Pronto. Olha só. Teacher, vamos ver aqui. The funeral counts on lots of people. Por que que não é the funeral? Vamos analisar isso daqui. Por que que não é the funeral counts of? Porque ou counts with. Porque eu quero aqui, o funeral conta com muitas pessoas. Teacher, por que que não colocou with? Primeira coisa que eu vou explicar, olha só o tanto de coisa que a teacher vai falar aqui e depois eu vou falar de todas, preposições, vou falar de todos, quantitativos, de todos, artigos, pronomes, mas olha só. The funeral counts on lots of people, porque o verbo count, ele pede a regência do on. Como é que fala conte comigo? Count on me, que é o que eu sempre falo. Então, conte comigo não é count with me, é count on me. Então, toda vez que tem o count, tem que usar on. Então, não é with. É the funeral counts on. Por que que tá counts? Porque o funeral é ele. Ele conta com. Eu não posso falar que ele contam. Porque quando eu ensinei para vocês os verbos, em outro momento, eu falei que quando é he, she, it, terceiras pessoas, coloca um S. Então, ele conta com muitas pessoas. The funeral counts on lots of people. Teacher,
Olha aqui, ó, a maioria das pessoas estão em uma fila. Opa, exatamente. Aqui tem um artigo definido, o the, ele é definido, significa o a, os as. Por que que usou the majority, the funeral? Porque é o funeral específico, não é um funeral qualquer, não é um velório qualquer, é o velório, o funeral de quem eu estou falando. É a maioria das pessoas que estão se tratando desse texto. Estão em uma fila. Por que que eu usei in a line? A gente vê no noticiário que estão realmente uma fila lá enorme de pessoas para poder passar, dizer tchau, né? Demonstrar o seu carinho, seu respeito pela rainha. Então, ó, a line, porque começa com L de consoante, mas também tem som de L. A line. Waiting to say goodbye, esperando para dizer adeus to the queen, para a rainha. A part of them, uma parte deles. Por que que aqui eu não usei they? Porque eu tenho they para eles, por que que tem them, teacher, lá, né, nisso? Por que que a gente vê de vez em quando um they, um them, um her? Porque they é no começo das frases, ele chama pronome sujeito. Them é para o meio e final, é o pronome objeto. Então, muitos deles, eu não posso falar lots, majority of they, majority of them. Também vou ensinar pronomes para vocês, um por um. Então, uma parte deles couldn't go, não puderam ir. Can, pode. Can't, não pode. Could, podia. Couldn't, não puderam, não podiam ir. But, mas, olha aqui uma expressão de contraste que aparece bastante em textos BBC. E aparece bastante em provas FGV e de muitos concursos. Teacher, o but pode ser substituído. Poderia ser uma pergunta, por qual? Pelo however. Esse but aqui e o however, ambos demonstram contraste. Então, ó, muitos não puderam ir, mas, apesar disso, contudo, mas, they pray. O que é pray? Eu já vi a palavra play, teacher. Play é jogar, não é? Play voleibol, play basketball, play. E já vi também pay, que é pagar. I will pay my bills, pay. Agora, pray é o quê? Então, vamos lá. Play, jogar ou tocar. Play the guitar. Pay, pagar. E pray com R é rezar ou orar, fazer uma oração. Então, muitos deles não puderam ir, mas eles fazem suas orações, eles rezam, eles oram, and show respect, e demonstram respeito, and most of people, e a maioria das pessoas, hope an ideal future, esperam um futuro ideal. Por que que aqui ficou an, um futuro ideal? Porque ideal começa com I. Então, como começa com I, ficou o quê? Ficou an. Bom, ótimo, teacher. Realmente, né? Usou aí o a, o an, o the. Se a gente for pensar em tudo que tem aqui e for colocar, né, uma cor para cada tipo de tópico gramatical, a gente faria assim, ó, quer ver? A gente colocaria, por exemplo, olha só, eu poderia colocar de preto as preposições, então on, of de novo aqui, in, to, of, que mais, teacher? O of novamente. Se eu fosse colocar, por exemplo, de caneta amarela, os pronomes. Pronome aqui, ó, them. A gente tem aqui um them, ao invés de they, né? A gente tem aqui um them. A gente tem aqui, qual mais pronome, teacher? A gente tem outro them aqui, a maioria deles. A gente tem um they, que é pronome sujeito, them, pronome objeto. A gente tem também aqui, se a gente for sublinhar verbos, o verbo, agora eu vou colocar de roxo. O verbo count, opa, não ficou roxo, põe aqui, teacher. Então, vamos colocar de verde. O verbo count, que é o verbo contar. O verbo wait, tá waiting, tá esperando, tá no gerúndio. O verbo say, para dizer adeus. O verbo go, que é o verbo ir, não puderam ir. O verbo pray, que é rezar, orar. O verbo show, que é mostrar. O verbo hope, que é esperar, tá vendo? Então, o que que a gente percebe
quando a gente pega um trecho, mesmo que pequeno, de um artigo como BBC News, Economist, qualquer que seja, que tem muita coisa para explorar. Se eu souber a gramática contextualizada, se eu entender o que é um artigo, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é uma conjunção, inclusive aqui ó, a conjunção but, né? Que a teacher falou que é o mas, que poderia ser substituído pelo however. Então, se a gente entende isso, fica mais fácil, ajuda, facilita. Teve uma aula minha que eu coloquei um texto, não sei se vocês assistiram, que eu coloquei um texto de New York Times, um texto mais ou menos de umas 15, 20 linhas, e depois no outro slide eu coloquei ele todo sinalizado assim, com a gramática. Por quê? Para você perceber que por mais que gramática seja chato e tem gente que acha que não precisa, ajuda. Você dominando os artigos, como eu ensinei aqui agora, e vou preencher aqui de baixo, e sabendo então o the, o a e o am. Teacher, entendi os artigos, ótimo. Agora eu quero entender substantivo. Substantivo funeral é comum. Letra minúscula, tem funeral, velório. Rainha, letra maiúscula, não tem qualquer rainha, é a rainha da Inglaterra. Então tá com letra maiúscula. O substantivo part, é um cognato. O substantivo maioria também, majority, é cognato. Respeito também, ó, respect. Respeito já é um substantivo abstrato. É um substantivo incontável. Como que eu falo que eu tenho muitas partes de dinheiro ou muitas partes de um livro? Many parts. E se eu falar que eu tenho muito respeito, eu falo many respect? Much respect. Porque enquanto parte é um substantivo contável, respeito é incontável. Então, eu tenho many parts, muitas partes, many friends, many cars, muitos amigos, muitos carros, many cups, muitos copos, many mugs, muitas canecas, many PDFs, muitos PDFs para estudar. Agora, eu tenho much love, muito amor. Much patience, muita paciência. Much respect, eu tenho muito respeito, tá vendo? Então, tudo isso conta. Tudo isso ajuda. É um many, um much que está lá no meio da prova que te ajuda. É uma palavra cognata como respeito, funeral, maioria, pessoas, goodbye, que faz você entender, como eu falei antes, e assim por diante. Então, teacher, vamos aprender sim por partes, vamos dar valor nas coisas pequenas, mesmo que seja um artigo. Vamos completar aqui, então, esses artigos que a teacher colocou? Um livro, a book. Uma borracha, an eraser. A ruler, uma régua. A sharpener, um apontador. Agora, tudo com H. Agora, eu tenho que fazer aquilo que você falou, né, teacher? Olhar se tem som de H, olhar se tem som de R, ou olhar se tem som de vogal. Haircut é um corte de cabelo. Eu vou falar que eu estou gostando de um corte, eu quero um corte. A haircut, teacher, porque começa com o som de R. Hot também. A hot afternoon, uma tarde quente. Honest, eu já tinha usado lá, que é an honest. E hour também tem um som como se fosse ao, né? Então, se eu falar para você que eu estarei lá em 1 hora, I'll be there in an hour. Eu estudo 1 hora cada matéria. I study for about an hour each subject. European girl, apesar de começar com E, tem o som do U, I, U, European, ele usa A. E o W, como o W é considerado uma consoante, é o A, ele também usa A. Então, aqui falando de pronomes, né, indefinidos, A e N. Agora, teacher, se a gente colocar de outra cor e do lado for usar o the, eu posso usar the book, o livro, a borracha, a régua, o apontador, o corte de cabelo, a tarde quente, o homem honesto, a hora, a garota europeia, a viagem, a janela, a semana. Só que aí, quando é usado the dentro do texto lá da FGV, né, para o concurso aí que você almeja, vai estar especificando alguma coisa, porque o the é o artigo definido. Então, se colocar lá que é a bag was found at the airport. Uma mochila foi encontrada no aeroporto. Ficaram suspeitos de que poderia ser uma bomba, porque muita gente deixa mochilas, né? Então, suspects thought it was a bomb, but the police officer arrived, pá, 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 pá. Então, se colocar a bag was found, uma mochila, uma bolsa foi encontrada. Se depois colocar assim,
The bag was taken to the police station. A sacola, a bolsa foi levada para a delegacia. Aí não é uma sacola qualquer, é aquela que eles estão tratando. Por isso que tem a diferença entre o a e o the. Uma sacola foi encontrada, a bag was found. A sacola encontrada foi levada para a delegacia. The bag was taken to the police station. Viu a diferença? Então acaba que é legal a gente conhecer se é a ou an, uma, dependendo do vogal ou da consoante, ou se é the, aquele específico. Se eu falar para vocês que tem um guarda-chuva em cima da mesa aqui perto de mim, alguém esqueceu. There is a ou an umbrella? An umbrella, porque a umbrella começa com U e tem som de U. Então, ó, an umbrella. Tem um guarda-chuva aqui perto. A teacher com os desenhos horrorosos, né? Tem um guarda-chuva aqui perto de mim que alguém esqueceu. There is an umbrella. Agora, se eu falar assim, o guarda-chuva que está na minha esquerda é meu. Eu que trouxe. The umbrella on my left is mine. Então, aí eu já estou falando de um guarda-chuva específico, definido. The umbrella is mine. Esse aqui é meu, o guarda-chuva. Agora, tem um aqui do meu lado que eu não sei de quem que é. There is one ou an umbrella. Ficou claro? Então, ótimo. A teacher colocou esse textinho aqui para poder ilustrar. Muito bem, então, artigos que a gente tem dentro do material está esclarecido. Agora, vamos fechar o bloco e começar com outros, continuar. Falar também de adjetivo, de pronome, de advérbio, de substantivo, bora? Então, fechando o bloco de artigos, very good.